Oi, Leandro. Oi, tudo bom? Nalu? Olá, tudo bem? Nalu, tudo bem? Beleza, eu tava conversando com a Giovana, que ela é do suporte, né? Achei Sim, eu tenho engraçado falado que com ela ela. falou, tal, essa é a Nalu, não sei o que. Ela me manda sempre um resuminho, um relatório, né? Aí eu leio Aham. no WhatsApp, geralmente ela bota uma observação, sei lá, por algum ponto pra eu botar aí. A observação que ela botou pra ela foi assim, observação, o nome dela é Nalu mesmo, não é apelido. Eu falei, não. Ah, mas é bem comum. Ao longo da Adorei a vida, muita observação da gente me Giovana. pergunta assim: Hum. tá, Nalu, mas como é que é teu nome? E aí eu digo Nalu, mas as pessoas acham que é Nossa. abreviação, né? Mas a Giovana, ela é muito engraçada nas observações. Essa eu morri de rir. Eu falei, caramba, olha isso. Boa observação, vou chamar ela de. E eu fico pensando, depois dessa observação, eu fiquei bem reflexivo, inclusive. Se o seu nome é Nalu, né? É Nalu. Uhum. Qual que era o seu apelido? Porque sua mãe tinha um problema, que ela vai brigar, Nalu! Aí depois virou Nalu. Não tô entendendo, cara, quando você era criança. Como é que ela brigava se o nome já é apelido? Como é que é o seu apelido? Já é um apelido. É, eu acho que É só não. Lu, né? Quando eu era criança, tinha algumas amigas que me chamavam de Lu e tal, mas não tinha, não pegava muito apelido, né? Porque acaba Não, não, já. não tendo como. Ai, brincadeira. É só o meu quebra-gelo. Eu tenho que fazer o Não, quebra-gelo. tranquilo. E aí, Nalu, me conta como é que tá a vida aí. A gente tava falando com o Então, Damásio aqui de viagem. Tá com saudade de viajar? pois então, aqui a gente tá em Porto Alegre e tá Uhum. muito frio, tipo, muito frio. Não tenho ideia de quantos graus tá agora. Agora eu tô assim porque o ar tá ligado aqui dentro da sala, mas tá muito frio. Fez os dias mais frios do ano, assim, agora. Uhum. E tá geladíssimo. E a gente tá louco para poder fazer alguma coisa diferente, sair daqui desse frio. E agora o estado aqui tá com a situação de fechou tudo, bandeira vermelha e tal. Então, principalmente aqui em Porto Alegre mesmo, não dá para fazer nada. Não tem restaurante aberto, não tem nada. Assim, tá bem complicado. É, Mas, aqui em Brasília não chegou essa tecnologia, não. É calor o ano inteiro, praticamente. coisa boa. E você viu meu Então, cenário hoje? O tô fundo, vendo, o mas fundo é o chaveiro. Meu cenário é é o muito quê? chique, mostra. Não É dá o para ver chaveiro. direito. Ali embaixo tem um chaveiro trabalhando lá. Arrumando. Parecia uma churrasqueira. É a minha Não, vista. de longe. Mas explica aí seu negócio, conta aí como é que tá a sua vida. Tá, na verdade, assim, bom, a Nalu, meu nome é Nalu mesmo, sou aqui de Porto Alegre. Eu já trabalho há alguns anos com marketing, há bastante tempo, assim, quase que desde o início da carreira. Já trabalhei na parte do outro lado, né? Antes de ser agência, eu trabalhei como gerente de marketing, enfim, indústria, segmento B2B, B2C também. E acho que é legal assim da minha história foi que eu me identifiquei muito com a história que tu contaste lá na live no webinário de lançamento, que a minha trajetória foi muito parecida assim com a tua. E eu tive agência há muito tempo e eu decidi deixar de ter agência, eu resolvi chutar o balde em função de um problema muito parecido com o teu, aquele que tu contaste dos não era catálogos do restaurante, né? Enfim, que Do deu menu, né? erro, enfim. Do cardápio. Do cardápio. Isso. Posso Então, só te interromper para fazer um adendo, que às vezes eu vou claro. esquecer. Mas não esquece não, para você não se perder daí, você voltar de Tá, onde você não, está. não. Bem, Mas pode vocês falar. entenderam como é que tem uma importância de contar a história? Tem gente que fala, mas precisa de história. Ai, será? Parece que tá só contando, enrolando tal. Quando a história é boa, e aquele dia eu nem contei a história bem, eu não estava num bom dia, eu já contei para as pessoas ali. Mas mesmo eu não contando bem, como a história fazia sentido, dava procedência, mostrava um pouco do que eu passei, conectou com a pessoa. Então, será que precisa mesmo de história? Será que se eu não tivesse contado a história, você já teria conectado ali comigo e a forma como aconteceu? Provavelmente não. Pois é. Mas E, segue, e, E até segue o porque, barco. assim, bom, daí a minha história ela é muito parecida com isso, assim, eu não tive, de fato, algum problema específico, teve vários problemas, mas eu ficava muito naquela situação, assim, pô, a minha equipe ia lá, faz um trabalho incrível, dedica um tempo, fica super legal, aí vem o cliente, olha e diz assim, não Aumenta gostei. logo. Aumenta Aumenta. logo, quem sabe se tu botar verde, bota mais no meio. Não E entende aí, nada de enfim, design. exato. Então, assim, aí isso era uma coisa que me incomodava muito.
E aí eu decidi que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada ao marketing, que era a minha origem, enfim, mas que não fosse agência, onde eu tivesse a oportunidade de crescer, enfim. Eu gosto muito de trabalhar, eu tenho o hábito de gostar muito do que eu faço, de a gente se dedicar bastante, enfim, então aí veio a ideia de trabalhar com produto digital, né? E hoje eu tenho uma espécie de agência, né? Não dá para chamar de agência, mas seria um modelo. Eu sou lançador, né? No caso de alguns projetos específicos. São nichos bem diferentes. E até ali, quando a Giovana me perguntou, ela me disse: qual é o nicho e subnicho? Eu digo: olha, eu tenho vários, eu vou comentar assim, os trabalhos que a gente vem fazendo. Mas eu destaquei até 3 que são os que eu gostaria, assim, de aplicar o perpétuo, né? E de, talvez, tirar dúvidas, enfim, pra gente falar. Tá bom. Eu vou citar todos, depois eu explico ali em detalhes. Tá Só uma outra consideração ainda. Eu comprei o teu curso porque eu recebi o e-mail do Érico. Então, eu acho, isso é outra coisa que eu acho que é super importante até para o pessoal saber. E é uma das perguntas que eu vou te fazer depois também, sobre como trabalhar essas parcerias, como aproveitar bem uma relação de parceria. Né? Eu sei que vocês são sócios e tal, né? Mas eu vejo que muitos experts têm também essa coisa de, tem um amigo que pode fazer uma referência ao curso, enfim, né? Então, como aproveitar isso. E quando eu vi o e-mail do Érico, eu nem pensava em trabalhar perpétuo, porque os projetos de lançamento que eu estava fazendo estavam indo bem. Então, quando eu vi o e-mail do Érico sobre o perpétuo, eu pensei, vou ouvir o que ele tem para dizer. E daí já comprei o curso. Entendi. Tá? Então, assim, os nichos que a gente trabalha, eu vou falar o primeiro deles, que eu não acho que seja uma coincidência, mas eu acho que inclusive é super legal. Que é um nicho que a gente trabalha, que é um dos principais. Ele é muito parecido, né, muito semelhante ao segmento da Kátia, que é a saúde íntima e a sexualidade feminina. Então, esse é um dos principais projetos que eu tenho hoje, né? O segundo, que é o principal que eu gostaria de falar, é um nicho bem específico, que ele é voltado para o automobilismo. É um piloto de Stock Car, enfim. Tá. Então, esse é o principal. Eu tô andando aqui, mas tô prestando atenção, tá? É porque Tá. geralmente eu escuto e vou anotando. E hoje eu perdi meu caderno, mas eu já anotei mentalmente uma coisa que você falou aí que eu achei muito engraçada. Tá. E o outro segmento que eu acho importante também, outro expert, é voltado para alimentação vegetariana, alimentação vegana, vegetariana. E outro que eu gostaria de falar que o produto ainda não está pronto também é uma influencer digital que ela é focada no público plus size. E eu acho que basicamente tem um outro produto também que eu trabalho que é relacionado à meditação, né? Mas basicamente seria o principal seria o piloto, assim. E aí o que eu venho fazendo, Leandro? Eu venho trabalhando muito focado em lançamentos. Então, assim, esse piloto, que é o principal que eu gostaria de falar, eu tinha planejado toda uma estratégia de lançamento. E aí, quando eu fiz o curso, eu pensei, cara, não, o produto dele serve muito para o perpétuo. E aí, eu queria modelar, enfim, entender principalmente como é que a gente tem essa questão de como conduzir um primeiro lançamento e já tornar ele perpétuo, né? Eu até vou te adiantar, eu não vi todas as aulas do curso que estão liberadas. Eu parei ali na parte das iscas digitais. Mas basicamente as outras eu já assisti, e as lives de quarta-feira tem 2 que eu ainda não assisti, acho que as 2 últimas. Então talvez se eu te perguntar alguma coisa que talvez tenha alguma aula que eu não assisti, tu me desculpa, tá? Tá perdoada já. Antes de você começar a fazer suas perguntas específicas, tá, já vou até te responder essa aí. Nessa semana saiu as aulas do lançamento com o perpétuo. entendi. Que dá para você fazer de vários jeitos, né? Depois, na sua pergunta específica, eu posso tentar opinar mais especificamente, né? Mas dá para você fazer o mesmo produto, ficar no perpétuo e fazer lançamentos dele. Dá para você ter o produto no perpétuo e lançar outro. Então, tem várias saídas aí, né? Então, vai lá, assiste, que vai tirar muita dúvida sua. Tá muito bem explicadinho lá
com vários exemplos, inclusive. Acho que é uma das coisas que eu canso o curso com a quantidade de exemplos. Eu dou exemplo de tudo quanto é nicho possível. Então, vai te ajudar bastante. Tá. A outra coisa que você falou aí, que eu falei que achei engraçada, é que você falou assim, tem esse aqui que é um projeto tal, que você até falou, do nicho parecido com a Kátia, e esse aí é um projeto que, assim, é o principal e tal, não sei o quê. Aí, no segundo seguinte, você falou, tal, e tem um outro que é de piloto, no automobilismo, não sei o quê. E esse é o principal mesmo. Não, esse é o principal da conversa. Tá, Porque, da assim, conversa. o que acontece? O projeto de sexualidade feminina é um projeto que já está andando, foi o primeiro, foi o principal para mim, né? Enfim, pro que a gente vem Entendi. fazendo. Entendi. É porque, E meu ponto aqui, só para não perder o meu foco. tá, Pareceu que você tem dois principais. E aí não existe sim. dois principais. Pode ser que você, cara, tem dois. E um é principal, o outro não, então os dois têm a mesma importância. Mas dois principais meio que não é principal mais. E Entendi. eu recomendo que você escolha um principal mesmo, pelo menos no início. Seu modelo é diferente, né, de agência, então talvez você não precisa fazer essa escolha não. Mas se não fosse de agência, eu recomendaria que você escolhesse um. Mas o que é o modelo de agência que na verdade não é não sei se é um modelo, eu digo agência, porque eu tenho mais de um expert, né? Mas o trabalho que a gente vem fazendo, ele é muito específico, assim, a gente fez aquela parceria de ter a sociedade com o expert, né? E a gente ter o ganho no resultado. Então, não é aquele modelo específico de agência onde o expert paga para produzir o conteúdo dele, né? Como é que é feito essa sociedade? Só para saber se é sociedade mesmo. Tá. O projeto desse de sexualidade feminina é completamente diferente dos demais, tá? Então, por exemplo, o piloto, como é que a gente faz? Eu tenho uma equipe que trabalha para mim, depois eu até anotei aqui, que é uma das dúvidas que eu queria esclarecer também. Uhum. E essa equipe, ela trabalha para esse projeto se desenvolver. A gente tem um contrato, né, com esse expert, e todo o resultado desse projeto, a gente se rentabiliza, é o nosso ganho, na verdade, né? Então, Mas vamos exemplo... dizer que você tem Não quero que você abra os seus números, não, desnecessariamente. Mas vamos dizer que você tem um contrato de 50-50 para ele, não é isso? Foi o que eu falei pro cara da live de ontem. E eu vejo um monte de gente que é o expert, né? É o lançador, no caso, como você... Não sei exatamente. Tem vários nomes no mercado, mas não importa o nome. Mas assim... E eu já vi um monte de amigo meu quebrando, fechou a porta, quebrou, por causa dessa negociação aqui. O que acontece? Ele tem lá uma negociação 50-50, e ele fala, cara, tô confortável com 50-50. E a gente é sócio. Só que eles não são sócios mesmo no papel, porque eles não têm uma empresa junto, não tem um contrato social. Eles têm um contrato, e que divide 50-50. E o que acontece? Eles vão lá e fazem um lançamento e faturam 100 mil reais. Não, desculpa, lucram 200 mil reais. Eles faturam 200 e gastam 200, e o lucro é 200. Só que eles gastam 200 com mídia. No início, ele só tinha 2 funcionários aqui, um funcionário talvez. Então, o salário do funcionário aqui é 3 mil reais. Então, ele ficou com 97 mil, porque ele pagou o funcionário, e o outro cara ficou com 100. E eles dividiram só o custo de mídia. A empresa vai crescendo e daqui a pouco esse cara tem 9 funcionários, mais aluguel e paga mais um monte de coisa. E o único custo que ele divide com o cara é de mídia. No final das contas, no início é 50-50. No primeiro ano, se você for botar no papel, fica 50-40. No quinto ano, esse negócio está 80-20. E com os 20, esse cara não tem mais lucro nenhum. Quando ele está com um passivo trabalhista de R$1 milhão e quebra. Sim. Não, na Então, verdade, a gente tem... a gente divide todo o custo. A gente abate do negócio todo o custo. Inclusive do pessoal. Então, assim, como eu tenho uma equipe ainda que ela é única para vários projetos, a gente divide proporcionalmente, enfim, né? Mas é todo descontado, seja a assinatura de ferramenta, mídia, tudo não, faz descontado sentido. do negócio. E Beleza. aí a gente pega o resultado e aí a gente faz a divisão, né, do projeto.
Tá ótimo. Então, a gente faz 100%. E esse projeto de saúde íntima, ele é totalmente diferente. Se a gente tem uma sociedade, tem no contrato social e tem os custos específicos do negócio, é bem específico como uma sociedade, né? Não, então tá ótimo. Menos um problema para sua vida, né? Sim. Beleza, segue aí, pode fazer as suas perguntas. Então, assim, ó, eu não sei se a gente vai ter tempo, mas depois eu até abri, assim, eu selecionei as big ideas de cada um pra gente olhar e até pra entender, mas eu tenho algumas dúvidas que são inerentes a todos os negócios e que eu acho que é importante a gente comentar. Tá bom. A questão principal, assim, que eu quero aprender muito no curso é a questão do tráfego. Porque esse projeto de saúde íntima que a gente trabalha, a gente teve bons resultados e vem tendo. E, por incrível que pareça, a gente sempre fez tudo orgânico. A gente nunca teve investimento em mídia. Então, assim, a gente não tem muita experiência em como fazer, porque inicialmente a gente não sabia, até em função dos termos, de ter muita coisa proibida, de anunciar e tal. Então, para mim, a parte de mídia é algo que eu não domino muito. Então, o principal no curso é conseguir entender um pouco mais sobre mídia, né? E aí, a outra questão que eu queria Mas calma aí, não vamos para outra questão ainda não. Eu queria entender sua dúvida específica, porque senão eu vou falar, assiste o curso. Não, mas isso sim, a minha dúvida maior, na verdade, não é uma dúvida, assim, mas enfim, é como conduzir melhor. Eu quero aprender com o curso a entender melhor essa questão da mídia. E uma das coisas que talvez eu ia perguntar mais no final, mas eu já vou perguntar agora, é muito da estrutura da empresa em relação à mídia. Porque, por exemplo, assim, ó, pelo que eu entendi, tu tens um sócio hoje que ele é responsável por essa parte, né? Mais de mídia, ele domina mais o assunto. Então, assim, eu hoje na minha equipe, eu não domino o tema, mas eu tenho uma pessoa que trabalha para mim quanto a isso. Só que a parte de mídia, para mim, é algo muito importante para o negócio, é super crítico, né? Então, assim, como conduzir essa parte de trazer talvez alguém para cuidar mais disso, ou eu me especializar de fato nisso, até para como cobrar da pessoa, enfim, como é que seria esse perfil do profissional que vai cuidar da mídia, sabe? Mas talvez como um conselho teu, e pela experiência que tu tens, né? Tá. No meu caso, a gente não tinha esse profissional que sabia nem existia tanto quanto a gente começou, né? Então a gente foi aprendendo. Então, como a gente já era 3, não foi assim, o Rui, ele é especialista em mídia. Ele não era especialista em mídia nada. O Leandro é especialista em copy. Eu nem sabia o que significava a palavra copy. Então a gente foi olhando as habilidades de cada um e a gente foi dividindo. Cara, o Rui, ele é mais pragmático, sistemático, gosta de uma planilhazinha e tal. Então, cara, pode ser que ele se dê melhor com isso. Eu sou mais criativo, me comunico bem e tal. Será que eu vou me dar bem com a questão de escrita e tal? E aí cada um foi indo para o seu lado baseado nas suas habilidades. No meu caso, eu já era sócio do Rui. O Rui é tipo o meu sócio de vida, assim, né? Qualquer projeto que eu tô, o Rui tá junto e tal. E aí, uma coisa que eu penso é o seguinte: o que é preciso para o negócio dar certo? Então a gente vai aprender o que é preciso. Mas, por exemplo, programação. Eu não sei nada, nem o Rui sai nada. E aí não... Cara, não tem como, agora eu vou aprender a programar. Não é do dia para a noite, é uma habilidade mais específica, né? Então, o que a gente fez? Vamos contratar programador. Mas aí já tinha caixa. O que eu recomendo? No seu caso, você falou que já tem caixa. Comece a contratar. Eu começaria a contratar. É fácil? Não é, vai ser um desafio. Assim... E um desafio muito maior para você contratar, porque, por exemplo, para eu contratar um copy é mais fácil hoje. Porque eu sei treinar, eu sei saber se o cara é bom, eu sei. Agora, para eu contratar um programador é muito mais difícil, porque eu não sei programar, não sei nem avaliar o cara. Então, sim. Essa justamente a dúvida, sabe? Processo. De saber avaliar o trabalho, sendo que eu não domino, de fato, a questão da mídia, né? Enfim, mas é mais para ver se de repente tu tens algum conselho, alguma coisa relacionada, né, quanto a isso. Acho que o meu principal conselho não desiste. Tá. Porque, Legal. Porque no início vai ser muito ruim, né? Tipo,
Você vai contratar... Assim, pode ser que você dê sorte da primeira contratação ser ótima e dar tudo certo, mas a chance são que o primeiro vai ser ruim, o segundo vai ser ruim, aí você vai falar, cara, não sei. Então, Tá. E é um existe assim, processo. mas tem algum perfil profissional, assim, de que cuida dessa parte de tráfego, algum perfil específico, ou procura no mercado e vai lá e vê o que aparece? Você já tem RH? RH não. Talvez seja um bom começo. Se eu fosse começar hoje, eu começaria por aí. Antes de contratar o cara do tráfego, eu contrataria o cara de RH, que hoje a gente tem, né? Então, talvez seja por aí. Porque aí ele vai saber onde procurar, entendeu? Mas se ele não Tá, souber, aí você contrata um RH melhor. tá. Beleza. Tá. E outra coisa, então, bom, quanto a esse tema era basicamente isso, quanto à questão da mídia, mas. E aí, assim, ó, uma dúvida bem específica e ela é inerente ao meu projeto, principalmente com todos os experts, que é... Eu assisti várias vezes, tá? As aulas ali de copy do vídeo de vendas, usando esse exemplo, tá? Tem uma pessoa que trabalha comigo que ela estudou copy, enfim, né, jornalista, e acaba ela que desenvolve isso. A gente fez isso, a gente estudou bastante essa parte juntas. E uma dificuldade que a gente encontrou foi de traduzir a metodologia do vídeo, de como produzir o vídeo de vendas para o expert. Então, eu queria te perguntar, assim, se tu tens alguma metodologia que tu usa, por exemplo, com a Kátia, sabe? Tu chega lá e diz pra Kátia, Kátia, olha só, nós vamos montar um curso, um vídeo de vendas, ele vai funcionar assim, assim, assim. E aí, tu escreve o copy e... Não, não. Não? Porque o que que acontece? Ela tem que participar do processo. Inclusive, tem Aham. uma aula que eu fiz, eu acho que a menina tá aqui. Ela tá aqui, se eu não me engano. Tá aqui, Gabi Robaini. Eu fiz com ela, ao vivo, a aula. Então, Tá. ela participa do processo da copy. Ela não lê uma copy que eu escrevi. Eu só Sim, direciono ela, entendeu? A copy tá na pessoa, não em mim. sim. Só que ela não sabe como criar. Então, a ideia é essa, assim, você direciona, você conduz. Meu trabalho não é de... Por isso que eu falo, o cara é bom de copy. Eu começo o curso falando, não existe copy. Isso é uma coisa que inventaram para te... Não existe palavras mágicas que faz você vender demais. Não existe um framework que se você colocar... Se existisse, todo mundo usava o framework, usava o mesmo framework, bombava, todo mundo vendia muito. Sim. E na realidade, por que a coisa funciona? Porque o produto é bom. Quando o produto é bom, e aonde está o produto? No expert? Com o expert, não com copy. Qual que é a função do copy? Conduzir ele para fazer com que ele encontre um jeito fácil e didático de explicar aquilo que ele sabe fazer. Então, acho que é Entendi. isso. Assim, eu não escrevo a copy e a pessoa fala. Não, a copy está na cabeça dela. Eu só oriento ela um jeito inteligente de falar aquilo que ela já sabe, entendeu? Sim. Então, É basicamente assim, eu acho que a forma como eu venho fazendo é um pouco assim, mas o que eu tentei fazer depois que eu vi o curso, as aulas de copy, eu pensei assim, não, cara, eu vou fazer exatamente o passo a passo como funciona. Então, assim, primeiro a gente vai falar de tal ponto. E depois a gente vai entrar com tal ponto, sabe? Fazer bem o passo a passo do que tu recomenda ali, né? E aí, essa dificuldade que eu tive com os experts, porque normalmente o expert ele já fala aquilo ali que a gente está propondo, só que de uma forma muito não estruturada, né? E a minha ideia era assim, bom, existe uma estrutura correta, ou a gente contemplando todos os pontos ali, fazendo todas as analogias, ancoragem, etc., a gente vai tende a ter o mesmo resultado, né? Então, eu acho que sim, acho que te respondeu, dar né? só um conselho. Quando você for fazer isso, não mata o cara para botar ele dentro Uhum. de um padrão. Não Sim. mata. Faz com ele. Se ele, cara, isso aqui eu acho demais, isso aqui para mim não tá bom, isso aqui eu não tô confortável com fazer, beleza. Vai conversando com ele. Nunca tira a voz da pessoa. Sim. Sim, Porque é a só voz de repente ajudar, né? Tu pode falar isso, incluir isso, enfim. não robotiza o processo. Eu até Tá. contei um dia nos meus stories, uma vez que eu fui fazer uma palestra,
Na verdade, foi até assim. Eu fiz uma live. Você já reparou que eu não falo olhando para lá, para a câmera? Eu acho que tu deve estar anotando, né? Eu não, é porque eu fico desconfortável olhando para a câmera. E aí o cara falou, Ladeirinha, você é muito legal, você é muito bom, não sei o quê, mas quando você olha para a câmera, você ganha muito mais verdade. A pessoa confia no que você diz, porque parece que você está olhando para os olhos dela. É igual aqueles livros que ensinam a aperto de mão. Você tem que apertar a mão forte, olhar no olho. Eu acho que eu conheci um cara uma vez que ele leu esse livro. Do Convença as Pessoas em Poucos Segundos. Que manda apertar a mão com força e olhar no olho. E tal. Esse cara quase quebrou minha mão. Ele foi me cumprimentar num evento. O cara deu uma apertada na minha mão. Eu falei, cara, o camarada era forte. Eu falei, bicho, você vai quebrar minha mão. Você leu o livro e interpretou errado. E ele conversava comigo com um olhão assim dentro do olho. Eu, cara... Teve uma vez, aí a menina que estava me orientando na palestra, quando você explica uma coisa com linha do tempo, você vai daqui para cá, né? Só que você está me vendo espelhado aí, então eu teria que vir daqui para cá para fazer sentido. Só que como eu estava inverso para a palestra, no meio da palestra eu ficava me confundindo o tempo todo por causa dessa parada. Aí ela falava para mim assim, não, Leandro, você tem que ir assim para cá, para cá. Aí no meio da palestra eu falei, ó, bicho, entre vocês confusos e eu prefiro vocês. Eu falei, todo mundo pegou, bateu palma, morreu de rir. E eles acharam... Eu falei, cara, eu fiz o oposto do que o especialista mandou e deu muito mais certo. Igual aqui, eu não estou falando olhando para a câmera e eu acho que eu consigo passar a verdade. Eu acho que ninguém tá, nossa. Pelo contrário, pelo fato de eu demonstrar que não estou confortável olhando para a câmera, e as pessoas falam, pô, cara, é de verdade, eu também não gosto de ficar olhando nos olhos. É desconfortável. Você gosta de conversar olhando muito no olho? Não, eu fico sem jeito às vezes. Fica sem jeito, aí fica aquele... E não é desagradável, pra mim, pelo menos. Eu acho super desagradável conversar com um cara que não desvia o olho do meu olho o tempo todo. E às vezes esse cara tá também super desconfortável, mas como ele aprendeu que isso é confortável... Então, o que eu acho? Cuidado com os especialistas, inclusive comigo. Se o que eu te disser vai ser desconfortável para você, é melhor que você não faça. Não é porque não existe certo e errado. O certo é funcionar. Sim. Entendeu? Então, e aí eu falo isso, e pode ser que você ache que eu estou falando para você, e às vezes você fala, não, mas eu não faço isso, mas tem mais gente ouvindo aqui, então eu estou tentando Sim, para aproveitar para os outros. Passar a mensagem para todo mundo, que é tipo assim, eu acho que esse é um dos maiores erros que a maioria dos infoprodutores tem. Eu acho que é um dos maiores. Eles são bons naturalmente, aí eles tentam entrar dentro de um framework, dentro de um processo, dentro de não sei o quê, e aí isso mata o cara. Se ele só ligasse a câmera e falasse do jeito dele, ele ia bem. Então, às vezes, o que você pode tentar fazer é criar uma etapa para não entrar dentro do processo do dia para a noite. Ó, agora eu vou só entender o processo, vou começar a fazer do jeito que eu entendi e tal. E aí, até o processo ser natural na sua cabeça, você entra dentro dele. Senão você fica preocupada demais em estar fazendo certo. Que uma pessoa que eu conversava, que a gente foi gravar vídeo, que ela falava a frase, olhava pro lado e perguntava para mim, ficou bom? Tá bom. E é por causa disso que tava ruim. Sim. Entendeu? Sim, porque daí não tinha naturalidade, né? Não tinha. Aí a pessoa tá... Ontem, inclusive, na mentoria, tinha uma pessoa que tava... Eu falei para ela, cara, sabe qual que é o seu problema? Você tá tão preocupado em acertar que tá na cara que você tá preocupado em acertar e o cara tá vendo que você quer muito agradar e aí ele se afasta. É que nem quando você entra, sei lá, numa loja... Tem Mormaii aí no Sul? Tem Mormaii? Tem. É. Sim, eu acho que é de Santa Catarina. Acho não, é de Santa Catarina, inclusive, aqui. Você já entrou numa loja da Mormaii? Eu não sei se ainda tá assim, tem tempo que eu não entro. Mas é a coisa mais engraçada do mundo. Porque o cara eles acha são que é o muito... seu melhor amigo. Ele pergunta, qual é o seu nome, Leandro? Fala, Leandrão. Me chamou de Leandrão, me perdeu na hora. Leandrão? Que diabo é Leandrão? Nem te conheço. É verdade. Eu acho que tu Cara, falou isso numa live. Eu acho que eu ouvi, tu já comentou sobre isso do funcionário da Mormaii. É um terror a parada, assim. O cara força muito a barra. Aí eu falo, ele só quer me agradar. Você acha que se eu perguntar pra ele se a bermuda ficou legal, ele vai falar pra mim, Leandrão? Leandrão o quê, meu irmão? Ele vai querer me vender essa bermuda. Eu E se preferia ficar muito horrível, mais se ele ele... vai te dizer, tá linda. Eu não confio nele. Ele pega, eu pego e falaria, tipo, cara, o que você achou da bermuda?
a bermuda tá bem maior, né? Aí, não tem esse tamanho. Cara, mas essa bermuda aí é o estilo dela mesmo, que é mais largadão. Mentira, eu prefiro que o cara falasse, cara, tá grande, vamos procurar outra. Eu sei que essa foi a que você gostou. Sim. Em quem que você acha que eu confio mais? Então, essa vontade de agradar demais é uma parada que mata a maioria das pessoas que estão fazendo infoproduto. Porque parece que eu só quero te agradar, não que eu quero te ajudar, e é diferente. Olha só a diferença, ó. E olha, é uma palavrinha. E é que é a beleza da língua, né, cara? Olha só. Hoje eu tô filósofo, hein? Hoje. Mas olha a beleza da língua. Eu quero te ajudar significa uma coisa. Eu quero te agradar significa uma coisa completamente É diferente. diferente. E é muito parecido. E é muito parecido. Só que uma te afasta e a outra te aproxima. Pô, meu irmão, Sim. isso aqui eu vou ter que... Ó, Essa tem que live tem que anotar passar. essa. Isso foi profundo, hein? Porra. Sabe que, mas isso é muito verdade, porque a gente estava analisando um vídeo que foi feito antes da gente entender o passo a passo ali no curso, né? E que, claro, tem uma orientação, porque por ser aluna do Érico, enfim, a gente já sabe mais ou menos uma linha de como seguir, já tem toda uma metodologia, não é um vídeo que saiu assim do nada, né? E aí a gente assistiu esse vídeo e aí depois a gente comparou com o vídeo que a gente produziu com o passo a passo e a gente viu que ele estava muito parecido, que ele era quase igual, assim, porque já estava intrínseco aquela coisa da copy dentro do Ficou parecido com expert, o que você né? já fazia? Então, Ah, tá. porque com o expert já estava fazendo daquele formato, né? Só que, claro, foi mais difícil de produzir esse material com o passo a passo, porque a gente, como queria seguir a linha, e aí a gente ficava parando, não, mas isso tem que ser assim, não, isso tem que falar depois, né? Então, era mais quanto a isso, assim, para entender como é que tu fazia e qual que era a tua orientação quanto a isso, né? Eu acho que é isso, assim, cuidado para não matar a voz da pessoa. É o principal Tá, cuidado. Se você tá, falou que já não faz isso, você está fazendo certinho. tá. Só até anotando aqui. Tá. Deixa eu ver se a outra dúvida. Bom, aí eu vou entrar em específico, assim, numa dúvida desse segmento de piloto que eu comentei, tá? Uhum. Porque eu vou explicar rapidamente, assim, Eu o posso que que é. só tirar uma dúvida de uma pessoa, Claro? mas não esquece essa pergunta sua não aí que Não, eu não, tá vou chegar anotado nela. aqui. Mas achei Pode ficar engraçado, tranquilo. ó. Eu chamo os meus clientes de amor e de querido. Isso é ruim? Então, depende. Porque não é o que você fala, é o como você fala. Entendeu? Se você fala isso de um jeito querendo agradar demais e tal. Agora, se essa é você, que chama todo mundo de amor, que é uma coisa muito natural sua, a gente cheira isso, né? Então, acho que essas coisas difíceis de explicar normalmente é o que tá. É esse pequeno detalhe que é a verdade do que você está passando ali, é que vai transparecer. Então, é quase que artístico isso, assim. Tipo, não sei, artístico não sei. Não tem regra, é difícil. Ninguém ensina a falar amor de um jeito natural. Ou você é aquilo ou você não é. Quando você fala para exagerar, é esquisito. Entendeu? Agora, se é o seu jeitão, seu trejeito, aí beleza, não faz mal. Entendeu? Por exemplo, dos caras da Mormai, não é o jeitão. O cara é invasivo mesmo, então. Mas, às vezes, por exemplo, eu tenho um colega que eu tô fazendo aula de surf agora com ele. O nome dele é Prota. Não sei nem se ele assiste. Ele falou que assiste minhas lives. Se ele estiver aí, depois dá um olho. Ele consegue ter esse jeitão meio... E aí, brother, não sei o quê. Mas é zero forçado. E sabe como é que eu sei que é zero forçado? Porque às vezes ele me dá uma tirada, ele não quer me agradar. Fala, bicho, tá esquisito demais. Ele sabe me criticar, não é rude, mas sabe quando você não quer criticar, você fala uma verdadezinha? Aí você pode chamar de amor, mas você não tá sendo só querendo agradar, você tá falando a verdade. Ele fala, cara, ajeita essa postura, não sei o que. Ele não tá o tempo todo, brother, que massa a aula, não sei o que, não tá querendo me... Entendeu? Mas enfim, vamos pro negócio do piloto aí. Tá. Então, assim, é só para dar uma visão geral, tá? Uhum. E a primeira pergunta já é também sobre isso. O público o que é esse produto? É um curso para quem quer ser piloto, enfim, para
ser piloto, para quem gosta de andar de kart, para quem de automobilismo, enfim. E o expert, ele é um piloto profissional. E qual é a principal dúvida, assim, que eu sinto? Porque eu entendo um pouco mais sobre o público feminino, que é um público que ele consome um pouco conteúdo de uma forma diferente do público masculino, ainda mais esse público que é super nichado, né? Que, digamos, o piloto, cara, o cara quer entender mais, é que nem pra ti sobre surf, provavelmente, né? Tu não vai querer saber o que, que o cara tá fazendo, o que, que ele tá comendo, tu quer entender se ele vai te dar uma dica de surf ou não, né? Então, a minha dúvida principal é assim, existe algo algum conselho diferente para um público muito nichado, muito específico, assim, na hora do lançamento? Então, por exemplo, assim, a estratégia que a gente tem é de fazer, tipo, 5 aulas antes de lançar o produto, né? A estratégia do lançamento. Então, assim, Eu cara, não será que vou, o eu cara não vai falo ter de saco? lançamento em si, só para explicar, deixar claro. A minha jogada aqui é o perpétuo. Mas eu Sim, vou te sim. falar, eu vou responder sua pergunta, que eu acho que não é nem essa a questão, pelo que você falou e pela sua introdução, eu acho que o problema é o seguinte. Linha editorial. Você já assistiu minhas lives antes de eu lançar? Você assistia as lives que eu fazia no domingo? Antes de lançar, não. A primeira live que eu vi foi o lançamento, foi o webinário. Eu até Tá, não conhecia, te conheci pelo Érico. tá. Eu fiz uma live sobre linha editorial. Não sei se eu vou lembrar de tudo aqui agora, exatamente como era. Mas a base é essa aqui. Você falou assim, e esse é outro erro aí. Quem tiver com um Moleskine na mão, anota essa aí. O que você falou assim, a pessoa da internet, a mulher consome conteúdo diferente do homem, né? A mulher que procura, sei lá, resolver um problema dela, diferente do homem que quer ser automobilístico e tal, não sei o quê. E eu acredito que não é, não. É igual. Para o tipo de coisa que a gente faz, né? Que a gente não é influenciador digital. Eu não sou influencer, né? Eu sou especialista. No meu caso aqui, a minha especialidade é marketing, né? Esse cara não é influenciador digital, ele é especialista. No caso, ele é especialista em pilotar, né? Eu não sei nem o que é isso. É Em o piloto. automobilismo. Ele é Piloto profissional, especialista piloto de Stock Car. então, ele é especialista em automobilismo. Entendeu? Então, Uhum. essa é a primeira coisa que você tem que perceber. O que um influenciador digital quer? Influência. Para ter influência, ele precisa de volume. Ele quer popularidade. O influenciador digital só quer popularidade, mais nada. O que um especialista quer? Conversão. Não, também. Mas antes da conversão, a conversão é consequência, tá? Um influenciador digital, ele quer credibilidade. O influenciador, não, o especialista. O especialista quer credibilidade. Ele quer que o que ele fale, as pessoas dêem credibilidade. Então, se você pega o Whindersson, ele é um influenciador digital. O que ele fala não é verdade. É humor, é brincadeira. O que o William Bonner fala tem mais credibilidade. Hoje em dia está até difícil, né? Que agora a questão política. Então, deixa eu citar uma outra pessoa aqui. Né? O que o Drauzio Varela fala é mais levado a sério. Entendeu? E aí, qual que é o problema? As pessoas analisam o número do influenciador e falam: nossa, fulano de tal fez isso e tem milhões de fãs. Aí você perde toda a sua credibilidade, porque você está querendo. Então, no meu caso, eu até faço as duas coisas. Eu entro um pouco para buscar probabilidade, popularidade, às vezes eu quero credibilidade. Mas no final das contas, eu sei por que eu estou fazendo aquele conteúdo. Aí volta de novo para aquela palavra: é para ajudar a pessoa. Então vamos dizer que ele é piloto de Stock Car. E ele fica o tempo todo mostrando só o lifestyle dele. E é uma coisa que é tentadora. Porque eu imagino que o lifestyle de um piloto de Stock Car é atraente. Uhum. Então ele vai ficar mostrando lá ele bebendo um Red Bull, porque ele é patrocinado pela Red Bull, com aquele carrinho massa. Ele fazendo viagens, ele subindo no pódio, ele recebendo uma massagem. Esse cara tem puta vida de luxo e cara, ele em vários lugares do mundo. Não é O que bem vai assim, acontecer? mas tá. Mas sim, é o que a gente Mas ele imagina, pode né? demonstrar isso. Eu imagino que ele
que nenhum... É igual a vida de artista, né? De cantor. Não é esse glamour todo. Ele passa horas dentro de um ônibus, com mecânica. Eu sei que não. Mas se você seguir a maioria dos estoques caros, ele mostra uma realidade super Sim, que é interessante. inatingível para qualquer um de nós, assim, Mas não quero nem normais. entrar na questão de ser inatingível ou não. Mas ele vai atrair um monte de gente que tá só curtindo aquele lifestyle. Curiosidade. Não, é tipo assim, o cara gosta, ele não quer ser piloto. Ou pior, às vezes o cara quer ser piloto, entende que ele ensina como ser piloto, mas 90% do conteúdo dele é só essa firula. Que eu chamo esse tipo de conteúdo, eu categorizo. Então tem as categorias de conteúdo que eu boto é o seguinte. Tem conteúdo de conexão. Vamos ver se eu vou lembrar todos, que a teoria é minha mesmo, todos tem que lembrar, obrigação. Tem conteúdo de entretenimento. Tem conteúdo prático. Tem conteúdo teórico. Eu esqueci um, hein? Conexão, entretenimento, prático, teórico. Tinha mais um. Ah, tá. E inspiracional. Ó, lembrei todos, hein? Qual que é o maior erro das pessoas? E principalmente começa a ver muito influenciador. Fica muito na inspiração. Então você pode ser piloto. Eu não nasci rico. Piloto é um negócio que é caro, mas eu consegui, dei o meu jeito. Vamos dizer que, eu não sei a história dele, pode ser que ele tenha. Eu sei que é caro ser piloto, né? Mas tem um ou outro que, cara, conseguiu, era filho do mecânico e, cara, se virava e conseguia. Aí ele começa muita inspiração. Eu treinava mais do que todo mundo, inspiração. Ou então, entretenimento, que no caso seria o lifestyle, bastidores. Ele mostra lá como é a reunião do Stock Car, ele sendo entrevistado pelo Galvão Bueno, tal. Só entretenimento, né? Curiosidade. Conexão. Mostra família, mostra o almoço dele, né? Mostra um pouco da intimidade. Ele se abrindo um pouco da vida dele ali, né? Qual que eu vejo que aí é o erro das pessoas? Eu falo isso aí, o que você acha que tem que fazer com esses 5 tipos de conteúdo durante a sua tutorial? O que eu acho que a gente está fazendo, né? Não tem nada de inspiracional, muito pouco. Porque quando eu comentei ali que o público é nichado, eu não quero esse público que só curte para olhar. Eu quero aquele cara que já é piloto de kart, que já pilota carro. Eu não sei direito esses nomes, porque né, eu não sou muito do meio, mas a gente desenhou todo um público bem específico, que é quem já tem esse interesse no automobilismo, ou quem já pratica alguma coisa. Eu acho que você está indo para um caminho certo. Porque o que acontece? Eu vou falar qual que é o erro, só porque eu vou te interromper aqui, porque eu preciso ter desfecho e a gente talvez não tenha tempo. Mas o erro é o seguinte, as pessoas ficam muito... Elas tentam balancear isso. Quando eu falo isso, a primeira coisa, então o ideal é balancear entre inspiracional e tal. E eu acho que é o contrário, é desbalancear. Se você nem tem inspiracional, tudo bem, não precisa. Se tiver, é bom. Mas tem que ser ali 3% inspiração. Sim, porque senão vai atrair um monte de seguidor que só quer lá olhar, que nem tu falaste do lifestyle. O problema não é nem só o atrair. Que atrair você pode atrair essa galera, não tem problema atrair. O problema é você desatrair, afastar, né? Desatrair é foda. Mas é você afastar o cara que tá ali para aprender e ele fala assim, cara, não tô aprendendo nada. Tô aqui só de conversinha. Esse cara aqui tá aqui lá e tal. Sim, E qual que é o problema? Essas coisas dão mais like, dão mais resultado. Aparentemente dão mais resultado, mas é um resultado mentiroso, né? No final das contas. Aí o que acontece? No final das contas ele vai parar a seguir, velho, esse aqui... Aí vem o outro que tem bem menos like lá, mas, pô, tá com puta conteúdo que o cara vai ser o pilotão de kart e tal, vai saber como é que consegue um patrocinador, vai saber como é o que leva em consideração para construir a carreira, vai saber... Então, se as coisas que eu falo ninguém anota, não tem valor. Você anotou alguma coisa que eu falei aqui nessa live? Várias. Pelo amor de Deus, não fala que não. Mente aí. Então, tá vendo? E tem 3, então, imagina se a gente estivesse nessa live. Mas não anotei tudo. Se você estivesse nessa live aqui sem anotar nada. Então, se esse cara faz 10 stories e nenhum é anotável, é ruim, entendeu? Por mais que seja dê like e tal, ele é ruim pra quê? Por objetivo, que é ajudar a pessoa. O outro tá até atrapalhando. Você inspira demais, o cara fica super inspirado, que eu falo que é... Sabe o que é pior do que o idiota?
O burro. Não. Pior que um burro e pior que um idiota. Eita, aí não sei. É um idiota motivado. Você pega um idiota com iniciativa, é a pior coisa do mundo. Eu prefiro que ele seja um idiota sem iniciativa, que ele não vai fazer merda, pelo menos. Então, você inspira demais, o cara fica, velho, super inspirado para fazer merda, que ele não sabe como fazer, entendeu? Então, Sim, acho que é isso. Você não pode criar um idiota motivado. Você tem que criar um cara que sabe fazer o que tem que fazer, entendeu? Então, entendi. mais ou menos isso. Tá, deixa eu só fazer. Eu acho que não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas tem uma que eu acho bem importante e que eu queria dividir contigo, que é Tá bom. sobre esse tema ainda sobre piloto. Porque Uhum, assim, ó, e é relacionada à precificação, tá? uhum, Isso é uma das dúvidas, assim, que a gente já tem o produto praticamente pronto, mas eu ainda tenho dúvidas sobre a precificação dele. uhum, Porque diferente de todos os produtos digitais tradicionais, assim, que eu já conheço, enfim, que eu já tive algum contato, esse produto, eu vou te dar um exemplo de como é que ele é, o que que a pessoa vai fazer, o que que a pessoa vai ganhar com isso, né? E o que que ela... E fazendo aquele paralelo, uma ancoragem com alguma outra coisa que ele vai... como ele poderia consumir a mesma coisa de outra forma, né? uhum. Esse piloto, ele faz coaching de pilotos, tá? Então, assim, ele faz pessoalmente, ele faz treinamentos, passa finais de semana com alguns pilotos para ensinar eles algumas coisas, melhorarem o tempo deles, enfim, toda aquela função. E isso tem um custo, tá? Eu vou dar eu não me lembro exatamente quanto é, mas é em torno de R$ 5.000 por final de semana para ter esse acompanhamento. Então, talvez até seja mais, eu não sei exato. Só que daí o cara precisa de pelo menos umas 10 sessões desse coaching para poder melhorar de fato, ele poder ensinar tudo o que ele tem para ensinar. Uhum. E a ideia do curso é resumir isso daí em um material que a pessoa possa consumir enfim, digitalmente, né? O que eu acho? O que a pessoa vai aprender com isso, tá? E eu vou tentar explicar assim pra gente que é leigo no assunto, para mim é o essencial, que a gente precisa saber. É, digamos que tu é piloto, para tu melhorar o teu tempo, para tu melhorar, sei lá, 3 segundos, 5 segundos, que pelo que eu entendo é uma eternidade, tu pode melhorar o teu carro, tu pode fazer uma série de coisas que vai ajudar muito pouco, mas que são muito caras. Tipo assim, tu precisa de uma peça de 20 mil para tu melhorar um tempo de 2 segundos na curva, por exemplo, tá? E toda essa questão do coaching e do curso, ele vai te ensinar como tu melhorar, tu ganhar mais, diminuir mais ainda o teu tempo e não precisar investir numa peça do carro, enfim, né? De outra forma, tu conseguir aumentar o teu tempo, Uhum. melhorar o teu tempo, desculpe. Então, Uhum. assim, a minha ideia é assim, bom, então eu vou vender o curso por um preço de, sei lá, o mesmo preço de um final de semana, que é, sei lá, R$ 5.000. Só que como está começando e as pessoas têm esse hábito de, mas será que eu vou conseguir pilotar pela internet, que é uma das coisas que é das objeções que a gente enfrenta, né? Então, assim, qual seria o teu conselho em relação à precificação, tendo em vista essas informações que eu comentei de como é que funciona, que é um segmento que tudo é muito caro, né? Enfim, como até tu Tá, eu vou falaste te no dar uma início, ideia de né? negócio, que eu acho que é melhor do que eu ficar falando só de precificação. Que eu acho que vou te dar uma ideia de uma visão mais ampla da coisa como um todo. Tá. Primeiro, você falou, a principal objeção que a gente tem é será que eu vou conseguir aprender online e tal? O melhor jeito de matar a objeção é dando aula. Igual aqui, tem um monte de gente que testa, será que eu consigo criar conteúdo melhor? Será que eu consigo vender meu infoproduto tal? Assistindo essa aula, a pessoa consegue perceber que consegue. Então, esse conteúdo que eu estou dando aqui vai ajudar. Os que eu dava no domingo, a pessoa conseguia, né? Eu fazia dever de casa. Na minha aula de copy, eu ensino aquela estratégia do implementar para a pessoa ficar lá dentro, né, da cabeça dela. Não sei se você lembra disso. Então, toda vez que Sim. tal coisa acontecer, então, estimula o cara a entrar em prática e tal. Até porque você E não entrar vende e um sentir aquilo produto ali. desse numa primeira. Ele não assiste e compra. É um processo. Uhum. Então, essa objeção ela é matável, assim, é bem matável, porque o cara consegue, às vezes, melhorar o tempo, ou então perceber que consegue melhorar o tempo assistindo seu conteúdo gratuito. Se ele perceber isso, ele paga o pago com certeza absoluta. Agora, o preço, você pode até cobrar caro, sim, porque
mais caro, que nem você falou, R$ 5.000, R$ 4.000, já o curso. Porque para esse público, esse valor não é alto. Pelo contrário, talvez seja até considerado barato. Então, é isso que eu penso. Agora, eu acho que o grande lance desse negócio não é só o curso. O curso é uma parada legal, mas o grande lance desse negócio é continuar com as mentorias. As mentorias, né? Eu pensei nisso, só que daí talvez online, né? Não só online. Não? Pode ser presencial também. Mas eu faria em grupo. Então, quando ele faz uma mentoria com um piloto, é uma coisa. E a rentabilidade dele é uma. Se ele fecha uma semana inteira com 40 pilotos, é outra. E a quantidade de... Até o preço que ele pode cobrar é outro também, né? Porque fica muito caro para um piloto só. Então, se o cara faz uma imersão, uma trip, uma viagem, um final de semana em Interlagos, eu faria até uma semana inteira em São Paulo, pilotando todos os dias, entendendo tudo. Um grupo que só tem a escassez muito real, 40 pilotos. Uhum. A 60K. Sim. Valorinho alto, né? Então, acho que seria isso, assim. E a lucratividade gigante. E quem vai comprar isso? E quem pode comprar isso? É o cara que está interessado de fato, né? O que já Só quem faz já é isso. aluno. É. Só quem já é aluno. Então, o pré-requisito para o cara poder fazer esse negócio é ter sido aluno e ter feito o curso. Então, aqui, cara, é muito interessante isso, né? E uma outra coisa que você pode fazer... aí você pode fazer várias coisas, né? Mas é não ser só um cara, né? Você pode ter mais coisas nesse evento. Pode ter um mecânico, né? Pode ter um outro piloto, pode ser um coach de piloto, pode ser um estrategista. É porque no curso a gente tem assim, o cara que vai falar só sobre os pneus, em como, sei lá, como... não sei a palavra de fato, mas que é especialista só de uma parte. Aí tem o cara que é o chefe da equipe, que vai falar da parte mais, sei lá, motivacional, por que ele precisa saber e tal. Estratégia, né? É uma boa ideia. E quanto então, tu cobraria esse curso? Tendo em vista esse Eu número? acho que esse é um bom valor, esse que você falou. Inclusive está ancorado. Né? Porque é uma sessão. Só que ele vai ter todas as sessões por só R$ 5.000. Aí, beleza. Quer participar? Aí sempre vai ter essa objeção e ela é bem real. Cara, não é a mesma coisa de eu estar lá dirigindo o carro com você. Realmente não é. Por isso que é mais barato. Se fosse, você não ia pagar só R$ 5.000, não. Você ia pagar 60. Agora, você pode ter essa outra coisa também. Custa 60 mil. Entendeu? Sim. E aí, uma outra coisa que eu poderia colocar aí dentro, que com certeza esses caras veem valor, principalmente o que ainda não está inserido. E você vai ter dois públicos, o que já está inserido no mercado e está tudo bem e tal, mas o que não tem isso no curso ou na mentoria, mas eu acho que vale a pena. Sim. Como é que eu entro nesse mundo? Sendo que beleza, eu sou piloto, mas eu não vejo espaço. É só uma panelinha. Tem que ser filho do fulano, tem que ser... Como é que você entra nessa panelinha? Qual o processo? Porque tem gente que entrou. Em vez de você ficar brigando, isso é coisa de copy, tá? Eu anotaria isso. Em vez de você ficar brigando, dizendo que existe uma panelinha, entende como a panelinha funciona. Para de falar mal da panelinha. Entendeu? Sim. E eu vou te ensinar como é que a panelinha funciona, quais são as regras da panelinha. Entendeu? Acho que é uma... Não com essas palavras, mas é alguma coisa nesse sentido. Eu vou primeiro te agradecer, obrigado pela conversa, você é uma pessoa muito simpática, muito gente Imagina, boa. eu que agradeço a oportunidade. E sucesso aí para você em todos os seus negócios, espero que você prospere muito. Vou pegar meus minutinhos finais aqui para fazer uma coisa que eu sempre faço, eu faço uma chamada para ação para o meu curso. Então, se alguém tiver interessado, as inscrições estão abertas, é só entrar no link que está na bio do meu perfil. Lá, inclusive, tem aula sobre linha editorial, que eu explico essa teoria, mas eu explico como criar cada tipo desse conteúdo. Como é que cria conteúdo de conexão, como é que cria conteúdo de entretenimento, como é que cria conteúdo, né? Que no final das contas é o conteúdo que vende, que eu ensino a realmente vender todos os dias, no perpétuo e tal.
eu ensino, se você não tem um curso, cara, ensino você a criar a concepção do produto, um produto que tem, cara, jeito, tração de que vai realmente funcionar, né? Ensino mídia, que é uma coisa que você estava com dúvida aí, vai ter aulas do Rui, então você vai poder matar todas as suas dúvidas, inclusive a gente está fazendo essa semana. Tem aula de negociação, que é o que acho que não deu tempo de você perguntar, mas lá eu explico, cara, quais são, inclusive não só de negociação, mas quais são os bizus, os problemas aí que podem, chabu, né, que podem dar durante esse caminho. Porque E a estrutura também é legal, né? Tu tem uma aula, uma live que eu assisti que tu fala sobre a estrutura básica. E aquilo eu acho super esclarecedor, então, e é bem importante. Suporte, né? Como é que você organiza tudo. Então não é só para você, não é uma aula para você levantar um negócio mesmo, fazer com que esse negócio seja o seu negócio assim de vida, né? Então esse é o meu objetivo. Não quero te agradar, mas quero te ajudar a conseguir isso aí. Link tá na descrição. É isso. Comprem lá. Eu gosto de vender todo dia. Não ficar adiando, não. Obrigado, Nalu. Bonito nome. Imagina, Nalu. eu que agradeço. E, bom, enfim, tem uma série de outras dúvidas. Depois eu vou acompanhar outras e talvez alguém já tenha as mesmas dúvidas que eu. E aí a gente vai aprendendo com a comunidade. Posso te dar uma dica para você ter melhor performance no curso? Nas quartas-feiras eu faço a aula ao vivo. Você falou que assistiu as primeiras. Eu mudei o formato das aulas ao vivo. Agora, como é que eu faço? Eu entro ao vivo e todo dia tem um tema. Então, tem um dia que o tema é anúncio, tem outro dia que o tema é método, outro dia o tema é copy. E eu pergunto quem já está nesse processo, já iniciou ou já fez. Inclusive, da próxima quarta-feira vai ser anúncio. Eu vou pedir para as pessoas que já fizeram anúncio mandarem seus anúncios para mim. Aí eu pego a pessoa na hora pelo WhatsApp ali. Ela me manda no WhatsApp, no Instagram, um inbox. E ela entra ao vivo comigo na live. E eu faço na prática o anúncio para ela, ou então eu analiso o anúncio dela na hora, eu sugiro. Então eu vou fazendo ao vivo. Eu acho que essas lives são melhor, o aproveitamento é melhor do que o do curso em si. Ela fica gravada para quem não pode assistir ao vivo, mas quem assiste ao vivo tem a chance. Sim, pode perguntar, né? Então você falou, tô cheia de dúvida. Vai na de quarta, pode ser que eu te chame. Como eu já te conheci aqui, a probabilidade aumenta, né? E assim, geralmente eu chamo as pessoas que já estão no processo de fazer, né? Porque se a pessoa não fez ainda, como é que eu vou analisar o que não existe? Então, no seu caso, já existe. Então, eu posso chegar lá, ver o anúncio do cara do piloto, posso, né? Ver um anúncio. É Vitor o nome dele. O Vitor. Então, é muito legal, assim, é prática, não fica aquele negócio eu ensinando o que pode ser que aconteça. Não, vamos ver o que está acontecendo aqui e tal, é bem didático, assim, uma parada bem legal.